Título desse vídeo é Missões até a Última Fronteira, né? Na verdade, eu escolhi esse título baseado num livro que eu li há muito tempo, do Cláudio Ananias. O título do livro chamava, né, Missões até a Última Fronteira. Lembro na época, o Cláudio Ananias é um pastor batista, missionário, trabalhou na Ásia, né, em alguns países na Ásia. E aí ele escreve esse livro, né? Um livro muito bom, um livro de missiologia, falando sobre a importância, né, da obra missionária. E até aproveitando, né, esse tema, eu gostaria de ler aqui um texto para a gente poder refletir um pouquinho sobre a questão de missões, sobre a questão, né, da pregação do evangelho até a última fronteira. O texto aqui é de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Na verdade, esse texto aqui é um texto do qual fala sobre ali o desenvolvimento da igreja, né? Ali como a obra, né, seria realizada na igreja, mediante a ação do Espírito Santo. Então, aqui o texto é bem claro que o Espírito Santo ele desceria sobre a igreja. Isso vai acontecer logo depois, ali na festa de Pentecoste, né? Esse texto ele retrata ainda antes, né? E fala que isso faria com que os irmãos, os cristãos, né, eles seriam cheios do Espírito, capacitados para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, no caso ali era a cidade, né, onde eles estavam, e lembrando que na época ali Jerusalém estava em conflito, né, por causa do Império Romano e também as questões religiosas, mas eles seriam cheios do Espírito Santo. A gente vai ver que a igreja nasce em Jerusalém pregando o evangelho, né, confrontando a religiosidade, confrontando, né, os inimigos da fé. E aí fala que também seriam testemunhas também toda a Judéia, Samaria, né, que seria uma cidade vizinha considerada inimigo dos judeus. Olha que interessante, né? A ação do Espírito Santo na igreja, né, faz com que a igreja ela se torne, né, uma testemunha até em campos hostis, campos, né, considerado ali para os judeus como os seus inimigos, mas eles iriam ali pregar o evangelho, e fala que iria até os confins da terra. E se a gente analisar o livro de Atos, a gente vai ver como Deus vai agindo na história, né? Há perseguição em Jerusalém, então eles são obrigados a se espalhar e propagar o evangelho. E por mais que ainda o evangelho estava muito restrito ali aos judeus, aos judaizantes, Deus salva Paulo, né? Paulo ele é escolhido para ser o missionário aos gentios, e ali começa, né, uma abertura do evangelho ali aos povos gentílicos. Então a gente vê o evangelho se espalhando, o evangelho se estendendo, e isso, né, vai acontecer também no período, né, da Idade Média, quando a igreja, né, vai dominar ali a Europa, e ali vai haver um crescimento da pregação. E hoje, na verdade, não muda, né? Na verdade, o propósito, o plano de Deus, né? Hoje são épocas diferentes, mas as verdades das Escrituras é para todo o tempo, né? Então, a verdade de que o Espírito Santo ele está soprando sobre a igreja, soprando, né, sobre os cristãos para a pregação do evangelho. E essa pregação do evangelho não é só na cidade, né? Hoje a gente vê muito, né? A gente vive numa realidade de que você anda numa rua e você encontra várias igrejas, né? Então hoje na cidade nós já temos povoado, né? Já temos as igrejas. Não estou dizendo que não se deva pregar mais na cidade, não é isso. Mas a necessidade maior é para as terras mais distantes, é para as terras. Tem alguns que argumentam que o evangelho foi pregado em todos os confins da terra. Uns falam que os confins da terra seria nós aqui,
o Brasil, a América do Sul, e que o evangelho já alcançou, então não há mais a necessidade, isso é verdade. Os confins da terra é até o último, né? Cidadão, a pessoa que ainda não ouviu a palavra de Deus, né? O evangelho tem que ser pregado a toda criatura. A gente sabe que Deus tem os escolhidos, os salvos, mas nós não sabemos quem são esses salvos. Por isso nós temos que pregar o evangelho a todas as pessoas. Paulo entendia a soberania de Deus, sabia que Deus era Senhor para alcançar os seus, os escolhidos. Porém, isso não fazia com que Paulo cruzasse os braços. Pelo contrário, isso era um motivo, né, para Paulo entrar de cidade em cidade pregando a palavra de Deus. E hoje as coisas não mudaram. Hoje Deus continua impulsionando, enchendo pessoas, capacitando pessoas para pregar o evangelho. E a igreja que verdadeiramente está na vontade de Deus, ela é uma igreja missionária, uma igreja que tem um foco, né, para os confins da terra. Eu sei que hoje grande parte das igrejas morreram para a obra missionária. Hoje, depois que veio a teologia da prosperidade e outros modismos dentro da igreja, se enfraqueceu a espiritualidade, né? Hoje a gente vê uma igreja egocêntrica que ela vive para si mesmo, né? Hoje o que deveria ser igreja se tornou clube social, lugar de encontro, né? Lugar para você ali passar um tempo, mas não é a igreja como deveria ser a igreja de Jesus, que é uma igreja que propaga o evangelho, uma igreja que está disposta, ao estudar a história. Eu às vezes me sinto também contaminado, né, com essa apatia hoje, com essa descaso, né, com a obra de Deus. E eu me reporto, né, a história dos morávios. Os morávios são um grande grupo de missionários, tem vários relatos deles, né? E como eles eram determinados, né? Existem muitos membros dos morávios que eles se vendiam, né, para trabalhar com os mineiros, sabendo que eles iam estar condenados a morrer ali naquelas minas, mas eles faziam isso porque era a única forma de eles poder pregar o evangelho ali para eles. Então eles eram, foi o maior movimento, né, a maior agência missionária que teve aí ao longo aí da história da igreja, né? Então, assim, depois, claro, da igreja primitiva. Então, assim, a história, né, retrata também para nós que Deus, o Espírito Santo, ele enche a sua igreja para propagar o evangelho. Nós, quando também fomos alcançados aqui, existem histórias, relatos, biografias de missionários que perderam a vida, perderam a família, né, para que o evangelho chegasse até nós. Então, e é essa a vontade do Senhor, ainda continua. Existem ainda regiões que são fechadas, existem países que é proibida a pregação do evangelho. Existe ainda etnias que não tem a Bíblia traduzida na sua língua, não tem pessoas para trabalhar ali, não há uma implantação de um trabalho. Então, existem muitas áreas. Então, a igreja, né? A igreja, ela que realmente é cheia do Espírito Santo, não é uma igreja barulhenta, não é uma igreja rica, não é uma igreja confortável, não é uma igreja de muito entretenimento. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária, uma igreja que vive na prática, né, a vontade de Deus e está disposta, né, a avançar. É a igreja que envia missionários, é uma igreja que está atuante, que está trabalhando para a propagação do evangelho até a última fronteira. Se você gostou dessa reflexão, se você quer aí contribuir com o nosso trabalho ele é independente, tá certo? Somos dependentes do Senhor para poder desenvolver esse trabalho. Se você puder nos ajudar, deixa aí um like, né, para contribuir com que esse vídeo se torne relevante na plataforma do YouTube. Também compartilhe os conteúdos, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal, divulgue nossos conteúdos. Nós temos aí vários cursos, vários estudos, temos ministrações, sermões. Então, uma plataforma aí para edificação da igreja, para fortalecimento da vida espiritual. Deus abençoe, muito obrigado.